pelas 1001 noites do sertão, 1001 pecados, coração, por esse sol que arde de desejo. Pelo chão, que é o mar de Dom Sebastião, eu te persigo, Virgulino Lampião. Ai, Bagdá, ai, Ceará, os meus pecados, ai, ai, ai. Ai, Bagdá, ai, Ceará, os meus pecados, ai. Antes que você morra degolado e vá viver no reino do malvado, quero te dar meu sol que arde de desejo, te contar as histórias do sultão que vem da Pérsia encontrar com Lampião. Essa história começou em 2018. Na verdade, nós estávamos... o Grupo Galpão, que são amigos de mais de 30 anos, o Grupo Galpão de Minas Gerais, né? Veio fazer uma apresentação no Rio de Janeiro, e o grupo do Aderbal e o Grupo Galpão ficaram muito próximos. Então, após a apresentação, nós fomos todos jantar, era uma mesa de quase, sei lá, 40, 50 pessoas, juntando os dois grupos, e fomos jantar ali no Lago do Machado, e aí começou a história. Porque a gente já faz tanto tempo que a gente se conhece e tal. Pois é, vocês continuaram, e o Centro de Demolição, que era o grupo da Derbal, Centro de Demolição e Construção de Espetáculo, terminou, mas se ele tivesse continuado, no ano que vem, em 2019, faria 30 anos. Ou a gente precisa fazer alguma coisa para marcar essa data. Bernardo, por que você não escreve um livro? Alguém, não sei se foi a Márcia do Vale, se foi a Isa, enfim. Por quê? Bom, eu era produtor do grupo desde o começo, eu fui produtor do grupo, e eu sempre juntei muito todo o material que o grupo produzia, tanto em termos de vídeo, como de papel, como de material que o Aderbal escrevia. Eu sempre tive o cuidado de preservar, de fazer um arquivo, e eu tinha uma boa parte desse material. Então, eu falei, tá, vou começar a produzir. E comecei a produzir e tal. Fiz um projeto, levei para a Funarte, para o SEDOC, para o SEDOC não, para o Departamento de Publicações da Funarte. Eles se interessaram, fizemos um pré-contrato, e eu comecei a produzir o livro. Aí, modificações nesse governo, a queridinha do Brasil entrou na Secretaria de Cultura, e a partir daí, não sei se por intervenção dela ou da própria máquina, vários departamentos da Funarte começaram a ser fechados. E um dos primeiros foi o de publicação. O meu livro ainda estava sendo escrito, mas vários livros que já estavam para ir para a gráfica foram abortados também. E eu falei, bom, já que eu estou na metade, eu vou continuar. E vou... Aí veio a pandemia, problemas, e eu continuei escrevendo e terminei o livro. Foi um processo longo. Em 2020, eu comecei a procurar quem podia fazer comigo toda a parte visual do livro. Encontrei o Júlio Werneck, que já tinha trabalhado comigo no Centro de Demolição e também no CBTIG. E começamos a trabalhar no livro. Falei, olha, não sei o que vai dar, eu vou tentar procurar alguma editora. Procurei várias editoras, mas tudo era complicado, eu tinha que pagar a publicação e eles ficavam com o livro.
Procurei SESC, procurei SESI, entrei em editais, nada. E aí eu falei, bom, já que o livro está pronto, eu vou pôr a cara a tapa e vou fazer. Vou fazer uma pré-venda e com esse dinheiro, essa pré-venda, tento pagar a gráfica, e foi o que eu fiz, né? Agora, a história do livro, na verdade, começa em 89, quando o Aderbal estava montando. O Aderbal sempre foi um diretor muito produtivo, fez inúmeras peças, acho que ele fez para mais de 200 espetáculos, dirigiu em toda a carreira dele. Mas ele teve uma época que ele foi trabalhar na Argentina, no Uruguai, foi trabalhar no Uruguai e conheceu o grupo El Galpón. E ele ficou fascinado pelo método de trabalho do grupo. E aí ele veio para o Rio com a vontade também de criar um grupo. Ele era um diretor dito comercial, não pelo valor da obra, mas pela forma de produção, e resolveu criar um grupo. E o Aderbal sempre foi um rato de sebo. E numa das andanças dele, ele descobriu um autor que chamava João de Minas, que era um autor que tinha escrito mais de 12 romances e estava praticamente anônimo. É um autor, inclusive, que, pela pesquisa que o Aderbal fez, que o Nelson Rodrigues chupou dessa fonte para escrever os seus romances. E aí ele foi buscar, encontrou um romance que se chamava A Prostituta no Céu. E começou a pesquisar outros livros e descobriu um que chamava A Mulher Carioca aos 22 anos. E ele achou que esse livro seria o ideal para que ele pudesse montar um espetáculo que ele chamou de romance em cena. Ou seja, um espetáculo que ele ia colocar em cena o livro tal e qual foi escrito. E esse livro, A Mulher Carioca, era um livro propício, porque era um livro que, além da forma narrativa, tinha muitos diálogos. Então, o ator era o narrador e o personagem do que ele fazia. E ele começou a trabalhar com essa história. Teve quase 1 ano e meio de ensaios. E, no meio do caminho, ele ganhou uma bolsa do Instituto, como chamava o Instituto, que não existe mais até. Mas era uma bolsa que ele aproveitou o dinheiro para dar uma ajuda de custo para os atores. Mas, na metade do caminho, ele percebeu que aquilo não era suficiente e que ele precisaria de dinheiro para produzir o espetáculo. Então, ele montou uma oficina que chamava Nelson Rodrigues e seus personagens. E aí, um belo dia, eu tinha recém-voltado da Europa, eu morei 6 anos na Europa, e estava trabalhando na TVE, mas sempre com vontade de fazer teatro e tal, e eu vi no jornal um anúncio que a Aderbal ia começar a fazer uma oficina sobre os personagens da Nelson Rodrigues. Eu não sabia quem era Aderbal, eu era paulista, morava 6 anos na Europa, vinha, falei, mas Nelson Rodrigues, personagem, eu conhecia, falei, pode ser interessante. Fui lá e me inscrevi. Então, a história do livro começa nesse momento em que o Aderbal cria, na verdade, 5 turmas, de 30 alunos cada turma, com essa oficina, e a coisa deu tão certo que ele passou por uma segunda etapa da oficina, uma terceira etapa, e se reduziu isso a 30 pessoas. E essas 30 pessoas, mais o elenco da Mulher Carioca, é que chegaram para criar o Centro de Demolição e Construção do Espetáculo. E foi aí que a gente começou a trabalhar, né? O Aderbal, isso aconteceu no Teatro Glaucio Gil, que era um teatro que estava abandonado há muitos anos, porque o metrô ia passar por Copacabana, e o metrô desativou uma escola
e o teatro, e ficou, acho que, sei lá, uns 4 anos sem atividades, e ele foi na secretária de Cultura, Aspásia Camargo, e falou, olha, eu preciso de um local, eu sei que o teatro está abandonado, e eu gostaria de ensaiar lá. E a Aspásia falou, bom, quanto tempo você precisa? Eu falei, 15 minutos, você me dá a chave, eu abro e a gente começa a ensaiar. E dito e feito, fizeram uma limpeza, o teatro chovia, tinha várias goteiras, as cadeiras todas quebradas, fizemos uma limpeza e tal, e ali se começou a ensaiar a Mulher Carioca e depois os personagens de Nelson Rodrigues. Quando estava no final do ensaio, a Aspásia Camargo conseguiu um dinheiro e reformaram todo o teatro, e ali foi a estreia da Mulher Carioca. A Mulher Carioca era um espetáculo que durava inicialmente quase 5 horas e era dividido em 2 partes. As quartas e quintas. Quarta se apresentava a primeira parte, quinta se apresentava a segunda parte, sexta a primeira parte, sábado a segunda parte e domingo o espetáculo completo, sendo que tinha 1h30 de intervalo, acho que é isso, para que o público saísse, jantasse e voltasse. E foi um sucesso. A Mulher Carioca foi para vários festivais, veio aqui para São Paulo, se apresentou no Teatro Anchieta, foi para o Festival de Curitiba, foi para Portugal, e depois, com o tempo, a Aderbal foi diminuindo. Então, o espetáculo passou de quase 5 horas para 3 horas, depois passou para quase 2, e a gente fez até uma versão de 30 minutos para um evento que a prefeitura fazia, que era o Palco Sobre Rodas, em que se apresentavam espetáculos curtos. Então, ele fez uma versão de 30 minutos para esse evento que chamava Palco Sobre Rodas. Esse foi o primeiro espetáculo do Centro de Demolição. O segundo espetáculo foi um convite do Alcione Araújo. O Alcione Araújo foi chamado para fazer a curadoria do teatro do BNDES e chamou o Aderbal para apresentar lá. E a única coisa que ele falou que ele queria um tema nacional, um espetáculo com tema nacional. E o Aderbal escreveu o Lampião, o Rei Diabo do Brasil, que era um espetáculo que falava sobre Lampião, e ele criou toda uma alegoria em cima desse festival. Nós fizemos, acho que foram 6 apresentações no BNDES, porque também era um evento, e depois o espetáculo foi para o Glócio Gil e ficou alguns meses em cartaz. Esse foi o segundo espetáculo. O terceiro espetáculo também foi um convite. A Helena Severo era diretora do Museu da República e queria comemorar uma data sobre a morte do Getúlio Vargas. Eu não lembro se era centenário de vida ou de morte, alguma data simbólica do Getúlio Vargas. E chamou o Aderbal para fazer um evento. O Aderbal chamou o secretário de Cultura da época, que era o... Deixa eu ver se eu lembro o nome dele. Vendo aqui, fazendo uma cola aqui do livro. Que era um autor super conhecido. Oh, meu Deus do céu, cadê? Bom, já vou lembrar já. E aí eles escreveram O Tiro que Mudou a História, que contava a noite do suicídio do Getúlio Vargas. E esse espetáculo era também para ser um evento. O espetáculo durava 1h30, ele se passava nas dependências do Museu da República, palco, quer dizer, que na época, em 54, era a casa, né, de Getúlio Vargas, a presidência da República, e se passava no momento em que os militares chegam no palácio para
tentar obrigar Getúlio Vargas a sair do governo. E Carlos Eduardo Novaes. Carlos Eduardo Novaes era secretário do município de Cultura e ajudou Aderbal a alinhavar todo o texto. Esse espetáculo deveriam ser feitas 6 apresentações. Numa segunda, terça e quarta, 2 apresentações por dia. Só que ele fez tanto sucesso, que se resolveu fazer uma nova edição, acho que um mês depois dessa primeira rodada. E aí foi continuando o sucesso. Nós acabamos ficando 2 anos em cartazes. Foram mais de 400 apresentações. O Getúlio era feito pelo Cláudio Marzo, inicialmente. Tinha um núcleo de atores convidados, que era Cláudio Marzo, Paulo José, Emiliano Queiroz, Jonas Bloch, que depois foram sendo substituídos, porque nós ficamos 2 anos em cartaz, então teve muito rodízio de atores, e foi um espetáculo que marcou. Teve notícia no Times, nos Estados Unidos, teve notícias nos jornais da Argentina, do Uruguai, da Dinamarca, da França. Foi um espetáculo que teve muita repercussão, enorme repercussão, e depois a gente fez várias tentativas de remontar após esses 2 anos, mas sempre foi uma coisa meio frustrada e não aconteceu, acabou não acontecendo. Foi um sucesso enorme. No meio dessa temporada de 2 anos, aí foi o Carlos Eduardo Novaes que propôs ao Aderbal de montar um espetáculo sobre Tiradentes. Nós íamos ser os 200 anos da Inconfidência Mineira, e eles queriam fazer um espetáculo comemorativo a essa data. Se no Tiro que Mudou a História a gente eram 40 atores, 38 por aí, fazendo esse espetáculo, o Tiradentes foi uma coisa então mais grandiosa. Eram mais de 50 atores. Não era um palco, eram 6 palcos distribuídos pela cidade. O público ia de ônibus. Eram 6 ônibus de turismo, cada ônibus comportava mais ou menos 50 pessoas. Então, 3 ônibus assistiam a história na ordem cronológica da história. E os outros 3 faziam o inverso. Então, a história começava numa taberna do século XVIII, do século XVII, depois ia para o Paço Imperial. Na taberna do século XVII, o Tiradentes convidava o público a serem inconfidentes, porque muita gente não sabe que a Inconfidência Mineira, na verdade, foi toda organizada e tramada no Rio de Janeiro, não foi em Minas. Toda a organização da Inconfidência foi feita nos bastidores, na cidade do Rio de Janeiro. Aí, da taberna, o público ia para o Paço Imperial, onde o vice-rei de Portugal tinha umas alucinações com a Dona Maria Louca, que era a rainha dele, e também, em forma de protesto, ele tinha alucinações com os poetas mineiros, né? E aí aparecia Marília de Dirceu na história, aparecia Maria Louca, e o vice-rei procurava meios de caçar esses poetas revolucionários e também os inconfidentes. Daí o público ia para um terceiro local, que era o Museu da República. E aí a gente tinha a imagem do Tiradentes republicano, daquele que queria se basear no que estava acontecendo na independência dos Estados Unidos para
fazer o mesmo no Brasil. E aí ele citava poetas americanos, e aí a gente conhecia as mulheres da vida do Tiradentes, fictícias, claro. E o quarto lugar era o Museu Nacional, que tinha uma ala que ainda não tinha sido restaurada, que ainda tinha chão meio de terra, chão batido, e que ali ficavam todos os inconfidentes já presos. E tinha uma aparição da Rainha Louca, Dona Maria Louca, que vinha, que aparecia nesse local e trazia o perdão aos inconfidentes, menos ao Tiradentes. E o quinto e último local, todos os atores e todo esse público, quer dizer, o primeiro que fazia na ordem cronológica e o outro que vinha dos inconfidentes para o princípio, se encontravam no Largo do Machado e, como numa escola de samba, percorriam toda a Rua da Carioca até o Largo Tiradentes, a Praça Tiradentes, onde era construído um cadafalso de 10 metros, em que todos os tiradentes subiam ao palco, mas quem era enforcado era o Zé Povinho. E aí, nesse percurso, a gente cantava, né? Dona Maria Louca, não quer que é pouca coisa, ela quer, ela quer, ela quer, ela quer, ela quer todo o ouro do Brasil, vê se isso é coisa de português. Enfim, era uma festa. Então, imagina, 50 atores, o público tinha 50 vezes 6, 300 pessoas, mais o público da rua seguia. Era uma verdadeira festa. Nós ficamos quase 8 meses em cartaz. O espetáculo se passava só aos domingos, de manhã, das 11 até as 2 da tarde. E era uma festa. Era um espetáculo que era incrível, incrível. E, bom, depois desse espetáculo... esse espetáculo teve 2 versões. Teve a versão rua, e depois o Aderbal levou para o palco do Glaucio Gil, em que as cenas eram apresentadas no salão principal. Lá tinha 2 salas de teatro, na salinha, nos camarins. A mesma coisa que ele fazia com o público na rua, ele fazia em vários locais do teatro, e no final todo mundo se encontrava no palcão para finalizar o trabalho. Esse foi o terceiro trabalho do grupo. O quarto trabalho foi o Turandot, do Brecht, que ele fez uma adaptação, ele traduziu juntamente com outro ator que não vou lembrar o nome, enfim, e fizeram uma adaptação, e era um espetáculo também fantástico, muito, muito legal. Eu devo dizer que nesses 3 trabalhos eu entrei como substituto, porque eu fazia a produção, era uma produção enorme, então não tinha condições de ensaiar e de participar. Eu sempre entrava depois substituindo atores que tinham que sair ou que faltavam por alguma razão. Do Tiro que Mudou a História, como eram 40 personagens, eu fiz quase todos os papéis. Eram papéis curtos, né? Tinha uma rotatividade muito grande de atores, porque eram segunda, terça e quarta, 2 horários. Então, eu sempre estava participando. No Tiradentes, a mesma coisa. Também fui substituindo atores e tal. E depois do Turandot, a gente foi expulso do Glaucio Gil. Eu devo dizer que, na verdade, o Sem Demolição não era apenas um grupo que fazia seus trabalhos. A maior parte do tempo do grupo, a gente trazia grupos de fora. A gente tinha um sistema de trazer grupos e participar com esses grupos de oficinas, de palestras. Então, por exemplo, o Galpão
veio pela primeira vez ao Rio de Janeiro se apresentar lá no Teatro Glaucio Gil. Eles apresentaram uma peça de Nelson Rodrigues e 2 trabalhos de rua que eram feitos na frente do teatro. Assim como o Galpão veio o Márcio Meirelles com o Olodum, o João das Neves com o grupo que ele tinha lá no Acre, veio o Abraxa, da Itália, veio o Poronga, da Holanda, veio... Quem mais? E vários outros atores. O Cacá Carvalho se apresentou lá, Valdirez de Castro se apresentou lá com espetáculos. Ou seja, o grupo não apenas montava espetáculos, como recebia e trabalhava com esses atores convidados, ou com esses grupos convidados, oficinas, palestras, enfim, era uma coisa tanto para oficinas para o próprio Centro de Demolição, como oficinas para terceiros, que também eram abertas. Então, a gente trabalhava de segunda a segunda. Era uma coisa, a gente fazia de tudo, de bilheteria, faxina, era um teatro razoavelmente pequeno, então a gente dava conta de tudo. Quando houve eleição e o Brizola se candidatou, depois da chegada dele ao Brasil, né? Brizola ganhou. E aí começaram os problemas. Nós tínhamos conseguido o teatro com um partido político que era de centro-direita. Com a chegada do Brizola, que era um partido mais de esquerda, ele era do PDT na época, o Edmundo Muniz foi secretário de Cultura, e o Edmundo Muniz, na verdade, chamou para ser o supervisor dos teatros o Chediak, Jesus Chediak, que era um adversário do Aderbal, do meio artístico. Eu não vou entrar nos detalhes aí dessa confusão, mas, enfim. E o Chediak começou a boicotar os trabalhos, dizendo que o grupo era um grupo que monopolizava o teatro, que ocupava apenas o teatro, totalmente era para nós, o que era mentira, todo mundo já sabia. Mas aí começou a boicotar, até que um dia ele simplesmente trocou a fechadura do teatro e o grupo ficou fora, não podia entrar mais, e aí se criou um caos, e a gente começou a fazer na porta do teatro, quer dizer, o Aderbal entrou em contato com toda a classe artística, fizeram abaixo-assinado, fizeram uma série de coisas, e começamos a fazer um movimento na rua, na calçada do teatro, em que todos os artistas participavam. Na época, o Lula, que era deputado federal, foi lá da força, a Benedita da Silva, com Antônio Pitanga, foram inúmeros vereadores, deputados, toda a classe artística, e toda noite a gente fazia um movimento na porta do teatro para que essa situação se revertesse. Bom, detalhes vocês veem no livro, mas se chegou a fazer um novo contrato que dava direito ao Aderbal de colocar em cena os 2 espetáculos que nós estávamos ensaiando, que era o Turandot e o Marcos Vogel, que era assistente do Aderbal nos seus espetáculos, mas também era o diretor, estava ensaiando As Alegres Mulheres de Windsor. Então, esse novo contrato dava direito que esses 2 espetáculos fossem encenados no Glaucio Gil, mas que depois a gente teria que sair de lá. Seríamos expulsos de toda maneira. E foi isso que aconteceu. Foram feitos os 2 espetáculos e saímos de lá.
A Helena Severo, que já tinha tido uma participação com a gente no Tiro que Mudou a História, né? Em virtude de toda a repercussão que o tiro causou e da boa gestão que ela fez também no Museu da República, foi chamada pelo César Maia para ser secretária municipal de Cultura. E nos convidou o grupo para ir para o Teatro Carlos Gomes, que era um teatro enorme, enorme. Então, nós saímos de um teatro que tinha 200 lugares para um teatro que tinha 700. De 3 camarins, a gente ia para um teatro que tinha 10, 12 camarins, 4 andares. Era um teatro enorme e tal. O teatro ainda estava sendo reformado, porque, na verdade, no governo do Saturnino Braga, que comprou esse teatro, ele fez uma reforma apenas para a inauguração. Se inaugurou e o teatro ficou fechado novamente. O César Maia entrou e começaram a fazer realmente uma reforma de fato no palco, em todos os andares, para que o teatro pudesse ter uma utilização plena. E aí o Aderbal, nós fomos para lá, muito material que nós levamos para lá acabou sendo roubado, extraviado, enfim. Mas estreamos o teatro. O primeiro espetáculo que a gente fez era Modo de Uso, que era um espetáculo que se explicava como aquele teatro poderia funcionar. Então, eram vários textos do Aderbal, do Alcione Araújo, do Sanches Sinisterra, que é um espanhol, enfim, em que se mostrava o funcionamento do teatro. Aí, nessa inauguração, eu tive a honra de fazer o Rui Barbosa, que fez a inauguração do Teatro Municipal. Então, eu fiz um personagem que usava o discurso do Rui Barbosa, quer dizer, o Rui Barbosa usava para a inauguração do Carlos Gomes. Mas lá no Carlos Gomes já não era a mesma coisa que no Glaucio Gil, porque não era o grupo que estava lá. O grupo utilizava do teatro, mas era o Aderbal que foi como diretor do teatro. E aí começou toda a parte de burocracia, né? Compra de material, desde papel higiênico a material de pintura e de limpeza, enfim. E o Aderbal começou a ficar assoberbado de papéis e papéis e papéis, e o que ele mais gostava de fazer não conseguia, que era dirigir. Nisso, se criaram alguns núcleos dentro do teatro, se criou o núcleo de teatro para infância e juventude, comandado pelo Dudu Sandroni, se criou o núcleo do Gil Rai Coutinho e Marcos Vogel. O Marcos Vogel fazia, com o apoio da cultura inglesa, o Marcos Vogel cuidava. Esse núcleo, na verdade, começou já no Glaucio Gil, né? Mas o Marcos Vogel cuidava dos autores ingleses antigos, Shakespeare, né? E o Gil cuidava dos autores contemporâneos. Fizemos várias pequenas peças de autores contemporâneos, e a última foi Lear, que foi chupada do Rei Lear de Shakespeare, mas que era escrita pelo Edward Bond. Marcos Vogel, o teatro elisabetano, na verdade, que foi construído no Glaucio Gil, foi levado para o Museu da República. E lá a gente acabou de formatar o teatro elisabetano.
no Glaucio Gil era metade do teatro. Então, a gente construiu a outra metade, fizemos arquibancadas e construímos um núcleo de teatro elizabetano lá no Museu da República. E aí, o Aderbal... Bom, aí me chamaram para produzir um espetáculo que, como não tinha nenhuma perspectiva do Aderbal montar nada, eu fui trabalhar nesse outro espetáculo fora do Carlos Gomes, e me deu tanto problema, que eu acabei não assumindo a produção do último espetáculo do Centro, que foi Senhora dos Afogados, que já entrava no ritmo de uma produção comercial, já não era mais o núcleo que a gente tinha no Glaucio Gil. E esse foi, na verdade, o último espetáculo do Centro. Então, o livro conta, quer dizer, a minha participação, né, o meu ponto de vista, do início até o encerramento desse espetáculo. Mas o livro não é só isso. Na verdade, essa é a primeira parte. Depois, eu tenho todos os espetáculos com toda a ficha técnica completa, muitas fotos. O livro tem mais de 500 fotos, ilustrações, cartazes, programas. Depois tem uma relação de todos os participantes, desde bilheteiros, pessoal de limpeza, cenotécnicos, cenógrafos, figurinistas, atores, todo mundo que participou de Centro de Demolição nesses 5 anos. Tem depoimentos de figurinistas, cenógrafos, dos grupos, dos diretores dos grupos que participaram do livro, do Centro. E, finalmente, tem o que a gente deveria ter feito, mas não fez, que são projetos que ficaram apenas na vontade de ser feitas. Nós tínhamos projetos incríveis, né? Como o baile, o último baile do Império, né, que foi feito na Ilha Fiscal. Ilha Fiscal que, por sinal, a última cena do Tiradentes deveria ter sido feito na Ilha Fiscal. A proposta inicial era essa, porque foi lá que os inconfidentes ficaram presos. Só que, na época, era um paiol de armas, e não era um museu. Atualmente é um museu. Então, acabou não podendo ser feito lá na Ilha Fiscal, e por isso que a gente fez no Museu Histórico Nacional. As mulheres do Aderbal, que eram mulheres históricas, era um espetáculo que ia ser feito apenas pelas atrizes do Centro. Cada atriz escolhia uma personagem histórica, e era um espetáculo feito de pequenas cenas. Outro espetáculo era o Tenentismo, outro espetáculo era 30 anos esta noite, que era para ser feito 30 anos após o golpe militar. Também foi só esboçado, foi feito projeto, mas acabou não sendo realizado. E as inúmeras tentativas que eu fiz para montar o Tiro que Mudou a História, todas infrutíferas. Enfim, o livro é isso. Queria saber as datas, Bernardes, de que ano a que ano foi? Na verdade, as oficinas, quer dizer, o Aderbal começou a Mulher Carioca em meados de 89, acho que foi junho, julho, enfim. As oficinas, as inscrições começaram em dezembro de 89. As oficinas começaram em 89. Mas até aí não tinha esse nome. Não tinha um nome. O nome foi dado, na verdade, em 90. Centro de Demolição e Construção de Espetáculo, esse nome foi dado em 90. Era Centro de Demolição porque o Aderbal achava que qualquer texto, a gente tinha que demolir o texto para construir o espetáculo, né? E ele durou até 94. Até 94, quando o Aderbal, na verdade, chamou o Dudu Sandrone, que era
um diretor artístico, assessor dele, assistente dele, para fazer uma reunião em que o Adelmo não teve coragem de dizer que queria terminar com o grupo. Então ele passa essa bola para o Dudu, porque para ele também devia ser muito difícil terminar com esse grupo. Mas assim como a vontade dele começou de sair de um teatro comercial para entrar num trabalho de grupo, né? No final ele acabou sendo obrigado a voltar para esse teatro dito comercial, já repito, não pelo valor dos espetáculos, mas pela maneira de produção, né? Buscando patrocínio, correndo atrás de todas as etapas de produção, né? Eu fico impressionada de ver como você se lembra das coisas. Nossa, que capacidade que você tem de se lembrar das coisas. E é legal porque eu acho assim, que você pega um lado e eu fico pensando no lado dos desdobramentos disso, no que houve, no que influenciou e no que gerou outros grupos, no que isso influenciou, porque é um grupo que instigou muita gente a começar seu próprio caminho, não é? Exato. O próprio Eduardo Moreira, do Galpão, ele escreve no depoimento dele, né, que o grupo influenciou muito a própria maneira, porque o Galpão estava começando naquela época, né? Então, essa maneira de produção colaborativa, né, em que todos fazem tudo, né? Tinha, claro, sempre um cabeça que organizava com os demais, mas o grupo era muito bem estruturado. Por exemplo, eu levei um amigo meu, que infelizmente já faleceu, super novo, faleceu ano passado, do coração, o André Vilas Boas, que fez toda a estruturação do que seria visualmente o Centro de Demolição. Então, ele organizava, era incrível, porque ele organizava fichas e dizia assim, ao receber o grupo X, então, o que eu preciso saber para fazer o convite, o cartaz, o programa, porque a gente fazia tudo, na verdade. A divulgação, né? Era uma época que a gente ia ainda nas redações entregar o release e as fotos. Então, o André fez uma ficha assim, grupo tal, de onde vem, quantas pessoas, ficha técnica, fotos. A gente seguia aquele formulário e entregava para o pessoal da divulgação, que era atores também do grupo, para seguir adiante. Aí tinham anjos, também anjos da guarda, como se tem em festivais, que ficavam sempre com aquele grupo para que todas as demandas que o grupo necessitava para montar seu espetáculo fossem arrumadas, foram atendidas. Então, o grupo era muito bem organizado. E a gente brigava muito, mas era cada raba... Era inacreditável como a gente brigava e como a gente se amava. Era uma coisa, porque a gente brigava para que as coisas funcionassem. Era cada toco incrível. E as pessoas com quem eu mais brigava são as mais minhas amigas atualmente, que é a Isa, que é a Marcelo Vale, a Ana Barroso, a Ana Luísa. Eram pessoas que a gente brigava demais, mas a gente estava sempre lá unida para fazer as coisas funcionarem. Era muito legal. Foi uma fase incrível, incrível. E tem coisas assim que, depois que o livro está publicado, que eu esqueci de contar tal coisa. Não, e aquilo que acontecia. Sabe, tem coisas assim que a memória vem aos poucos, né? Vai voltando das coisas que aconteceram. Mas acho que o grosso está lá. Eu fiz uma pesquisa muito grande, eu já tinha muito material, mas muita coisa, quando o grupo se acabou, foi levado ao CEDOC, que é o Centro de Documentação lá da Funarte, que infelizmente está fechado já há mais de 1 ano e meio, né? Esse governo maravilhoso
conseguiu também fechar. Primeiro, eles ameaçaram de levar o acervo para Brasília, depois ameaçaram de colocar no depósito, depois a gente tentou fazer com que o acervo fosse para o Arquivo Nacional, que parecia que tinha lugares. No final não resolveram nada e ele está lá fechado, a pesquisa. Tantas pessoas que usam desse acervo do SEDOC para suas teses, né, suas memórias tal, e está lá, infelizmente, fechado. Vamos ver se no ano que vem, mudando o governo, se volta, né, a funcionar essas coisas. Então, muita coisa que eu queria... Quer dizer, eu fiz uma pesquisa enorme, ainda o SEDOC estava funcionando, né? Uma coisa ou outra que eu quis depois voltar a procurar, não consegui, mas então tem todas as datas, tem todas as fichas técnicas completas, tá muito bem, tem uma informação bem substancial. E fotos, tem muitas fotos, porque me perguntaram, mas por que você pôs tantas fotos? Falei, gente, é um livro de espetáculos que tem 40, 30, 40, 50, mais 50 atores. Se eu coloco, eu não vou ficar escolhendo, vou colocar esse ator e não vou colocar aquele outro. Entendeu? Então, graças aos atores, aos fotógrafos, que eu tenho que dar 1000 agradecimentos, ao Guga, a Claudinha, ao Silvio Posato, Cláudia Ribeiro, Guga Melgar, e Luciana da Justa, e outros tantos que me cederam gratuitamente essas fotos. Né? Porque se não fossem esses amigos, se não fosse a Isa que fez toda a correção ortográfica, acho que a gente fez umas 5, 6 correções ortográficas, umas 10 correções da visualidade, 2 pontos, traços, esses detalhes que cada hora você faz de uma maneira, né? Porque depois você tem que padronizar. Se não fosse o Júlio Werneck que me ajudou a fazer a programação, o livro não teria saído. Né? Eu, no final, com a pré-venda, consegui pagar metade da gráfica, porque também nesse período que eu coloquei na gráfica, o papel subiu 40%. Então, o livro que deveria custar na gráfica 21 foi para 27%. Então, eu paguei 50% e os outros 50% ainda estou recuperando. Tirei da poupança e ainda não consegui fechar essa conta. Enfim, estou vendendo, tem muita gente ainda que quer, mas a classe artística também está dura. Né? Agora que está se voltando pouco a pouco. Né? Então, tá difícil para todo mundo e a gente vai levando. Né? E eu fico entusiasmada de ouvir vocês falando. E parabéns, Bernardes, por essa memória e por fazer dela uma coisa tão dividida, tão compartilhada. Eu estou com um projeto aí, vamos ver se eu consigo que ele se realize, que é criar um site, toda a memória do teatro brasileiro, que não colocasse apenas o material de São Paulo e Rio, mas colocasse todo o Brasil. E para ser feito isso, eu acho que o SEDOC, embora seja um local para se guardar o material físico, eu acho que ele não tem uma estrutura para se fazer esse site. Então, eu vou procurar catar em algum lugar que se possa fazer isso. Não sei, vamos ver se é meio impossível. Um sonho impossível, mas vamos ver se dá certo. Possível não. Eu acho que tem como a gente conversar e somar com algumas pessoas. A gente pode pensar, sonhar junto. É isso mesmo, é somar, porque a gente não sabe o que vai ser, né? O que vai ser do livro, o que vai ser desse material. Será que realmente SEDOC cuida? Quer dizer, e quando esses funcionários saírem, né? A gente não sabe o destino disso. Muita coisa pode perder, como perde, né? Até que isolar, se pega fogo, a gente não sabe. Quer dizer, muita coisa. O SEDOC está embaixo, o prédio do SEDOC é embaixo de 2 restaurantes. É um absurdo, entendeu?
Mas há anos que eles falam, vamos mudar, vamos, mas não tem força política, entendeu? Não tem... Não. E tudo está se acabando também, você vê esbate, né? Para onde que vai esses textos? Porque esbate já está no fim. A SBAT já acabou. A Já SBAT, na acabou. verdade, já acabou. O Aderbal era o último bastião. Agora que ele está praticamente na cama, o Gil está tentando fazer algumas coisas, mas, por exemplo, todo o material físico da SBAT foi para a Biblioteca Nacional, que colocou num galpão, porque eles não têm como dar mais esse material. Então, está tudo no galpão lá, entendeu? É uma pena, mas essas coisas vão se perdendo. Gostei muito do que você falou, porque eu sou carioca, né? Eu moro aqui, então eu acompanhei como moradora, como até amiga, por exemplo, da Márcia do Vale, vi algumas coisas, outras eu não vi, tudo, mas é muito interessante todos esses detalhes, até da máquina estatal, de quem eram os secretários, de toda essa... Aí você me deu uma visão agora muito boa, assim, do que eu também vivi como público, né? Assim, como eu me lembro muito, principalmente do Tiro que Mudou a História, né? De todo o sucesso, mas eu não sabia dessa história, desses bastidores, principalmente dessa questão política, né? Depois do... Então, quer dizer, nossa, é muito interessante ver as histórias agora desse lado todo dessa pesquisa, e você falando agora, eu fiquei encantada, assim, né? Porque tanta coisa eu passei como carioca e não sabia de tanto detalhe, né? Mas foi uma coisa muito forte, né? O grupo foi uma coisa muito marcante. Ai, que bom! Eu ainda não tenho o livro, mas agora eu quero ter. Eu já falei isso para vocês e falo isso sempre, reiteradamente. Você e o Júlio, vocês dois têm um trabalho e uma dedicação de preservação de memória que é uma coisa preciosa. É muito precioso, porque hoje, quando a gente estava conversando com a Regina e ela falou da mudança que a vida dela teve com o espetáculo de teatro que ela viu, né, com o Sérgio Cardoso, imagina todas as pessoas envolvidas naquele espetáculo e que contribuíram para uma pessoa mudar, dar uma guinada na vida dela. E eu sinto que o trabalho de vocês, que vocês fazem de memória, também tem a preservação, tem a importância que a gente não sabe onde é que essa semente vai cair. O que é que ela pode gerar? Qual é a flor que está sendo plantada? E eu acho que o teu livro, Bernardes, tem a mesma característica. Eu acho ele muito importante. E eu queria estar com ele na mão para poder lembrar e citar mais as coisas que eu fui olhando. Eu não li com o cuidado que eu quero ler, porque ainda não tive tempo, eu estava com a casa em reforma, tudo fora de lugar. Mas eu peguei e ele me fascinou. E eu queria te dar os parabéns por isso. Em primeiro lugar, o Bernardes faz um resgate minucioso da história do Centro de Demolição e Construção do Espetáculo por meio de documentos, fotos, análises, depoimentos. Ele coloca os programas de cada peça e a respectiva ficha técnica. Quer dizer, ele reuniu num livro só todo o material que pode servir de fonte de pesquisa para qualquer estudioso do teatro brasileiro. Mas o que mais me encantou na leitura do livro foi a emoção de acompanhar de perto o processo de trabalho de cada um dos 20 espetáculos montados pelo grupo. O livro te coloca dentro desse processo, como se você estivesse lá, acompanhando as discussões, as dificuldades, o que deu certo, o que deu errado. Enfim, o Bernardes, além de ser um documentarista, é um excelente contador de histórias. E, para finalizar, eu gostaria de dizer que, para os atores que, assim como eu, se identificam com o teatro de grupo, com a pesquisa estética, com o processo de trabalho coletivo, o livro é um presente. Em cada linha, e também nas entrelinhas, o Bernardes mostra a dor e a delícia de se fazer um teatro não comercial,
preocupado em dialogar com o momento político do país, de produzir coletivamente uma arte insubmissa. Esse livro é uma inspiração. Oi, pessoal. Então, o Bernardes pediu para a gente falar um pouquinho sobre o Centro de Demolição e Construção do Espetáculo, um projeto da qual eu fiz parte entre 1990 e 1994. E depois com alguns desdobramentos, com alguns grupos que se formaram a partir do Centro de Demolição, como, por exemplo, né, o Núcleo de Teatro para Infância e Juventude, no qual eu fiz parte também. Então, o Centro foi um movimento revolucionário aqui no Rio de Janeiro, na década de 90. Muitos dos frutos que nós vimos depois da ocupação dos teatros públicos nasceram, isto é, foram ali germinados durante o projeto do Centro no Glaucio Gil e no Teatro Carlos Gomes, onde essa ideia de uma companhia que ocupasse um teatro, não somente com os próprios espetáculos, mas também com espetáculos convidados, com oficinas, com workshops, com trabalhos com a comunidade, e uma troca muito importante com toda a classe teatral na época, através de seminários e etc. Então, o Centro foi um projeto revolucionário, foi um projeto muito importante para quem viveu. O livro do Bernardes traz aquela recordação, aquele sabor, né, das lembranças, das nossas atividades, dos nossos encontros, e para a nova geração de atores, de artistas do Rio de Janeiro, esse livro é fundamental, porque traz uma memória que, né, de outro modo, acho que cairia no esquecimento e seria realmente uma pena, porque foi uma inspiração muito grande para uma série de projetos públicos e também para uma série de projetos pessoais e também de companhias, independente de estarem no espaço público. Então, para todos, eu recomendo a leitura do livro, né, à vontade, como princípio da ação, a história do Centro de Demolição e Construção do Espetáculo, que teve e contou com a ilustríssima orientação, direção, coordenação e inspiração de Aderbal Freire Filho. É um prazer para mim estar fazendo esse vídeo em homenagem, em respeito, em admiração ao grande diretor de teatro, Aderbal Freire Filho. Uma alegria enorme poder estar nas memórias desse livro tão lindo que o Antônio Carlos Bernardes inventou de fazer, né, e nos convocou a todos os atores, músicos, artistas, enfim, que participamos dessa maravilha no início dos anos 90, o Centro de Demolição e Construção do Espetáculo. A vontade como princípio da ação. A vontade como princípio da ação. A nossa máxima, o nosso ditado, a nossa inspiração, a nossa frase motivacional trazida pelo Aderbal nos anos tão felizes, tão de aprendizado, de conhecimento, de muitas coisas que a gente viveu juntos no Teatro Glaucio Gil e no Teatro Carlos Gomes, os dois na cidade do Rio de Janeiro. Parabéns, Bernardes, pela iniciativa. Viva o Aderbal, homenageado ainda em vida, nas nossas vidas, pela vida dele, né, pela vida dele dedicada ao teatro. Que bom a gente poder fazer essa homenagem ao mestre nesse momento. O Centro de Demolição foi muito importante para mim, porque eu comecei a fazer teatro em Niterói. Depois fui ao Rio para fazer o curso profissionalizante. E em Niterói eu sempre trabalhei com teatro de grupo. Quando eu fui para o Rio, a convite da Carmen Frenzel, para fazer uma participação nas Alegres Mulheres de Windsor, dirigida pelo Marcos Vogel, eu continuei a trabalhar em grupo. Isso foi muito importante. E como eu estava iniciando carreira, eu aprendi com o mestre Aderbal e com todo mundo que estava em volta, aqueles atores excelentes, aqueles atores experientes, bem mais experientes que eu aprendi muita coisa e era um teatro que coincidia com o que eu pensava.
o que eu achava de teatro, a vontade como princípio da ação, o ator como centro, o ator que faz tudo, o ator múltiplo, que não só atua, mas cuida da bilheteria, limpa o teatro, faz a programação visual, faz o texto, dirige, faz tudo. Isso para mim é teatro. Isso é o que mais me emociona, é o que eu mais gosto em teatro. E super coincidiu, teve tudo a ver com o que eu pensava. Então eu me estruturei dentro de um pensamento muito bacana. Eu tenho muito orgulho de ter participado do Centro. Eu estava vendo esse livro maravilhoso e ele é muito emocionante, muito importante. Cada foto que eu via, eu falava, eu participei disso, olha que importante que foi esse momento. O grupo, a importância do grupo, né, dentro do panorama teatral do Rio de Janeiro, o que o Aderbal propunha, o que aquele elenco propunha, o que o elenco realizava, o que esse grupo fazia, para mim foi de uma importância imensa na minha carreira. E ver isso aqui registrado, eternizado, nossa senhora, eu tenho um orgulho imenso de estar aqui dentro, de fazer parte disso aqui. O Centro realmente está no meu coração e na minha história para sempre. Pelas 1001 noites do sertão, 1001 pecados, coração, por esse sol que arde de desejo. Pelo chão, que é o mar de Dom Sebastião, eu te persigo, Virgulino Lampião. Ai, Bagdá, Ceará, os meus pecados, ai, ai, ai. Ai, Bagdá, ai, Ceará, os meus pecados, ai. Antes que você morra degolado e vá viver no reino do malvado, quero te dar meu sol que arde de desejo. Te contar as histórias do sultão que vem da Pérsia encontrar com Lampião. Pelas 1001 noites do sertão, 1001 pecados, coração, por esse sol que arde de desejo. Pelo chão, que é o mar de Dom Sebastião, eu te persigo, Virgulino Lampião. Ai, Bagdá, ai, Ceará, os meus pecados, ai, ai, ai. Ai, Bagdá, ai, Ceará, os meus pecados, ai. Mas se eu achar seu corpo abandonado, sem cabeça, Lampião, meu adorado, vou rasgar o sol que arde de desejo e te amar, te arrastar pelo sertão, te transformar no meu Dom Sebastião. Pelas 1001 noites do sertão, 1001 pecados, coração,